Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Informática e Tecnologia. E hoje eu vou te ensinar como você consegue fazer uma quebra de linha dentro de uma célula no Excel. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal porque ajuda bastante. Vamos lá. Esse é um problema muito comum em usuários de Excel, que é você tentar colocar duas linhas separadas dentro da mesma célula. Olha o que acontece. Exemplo, teste. Digamos que eu tenha exemplo teste e eu quero colocar exemplo e teste embaixo de exemplo na mesma célula. Porém, no Word, quando você tenta quebrar a linha, você pressiona Enter. No Excel, se eu pressionar Enter para quebrar a linha, ele vai me jogar para a célula abaixo. Então, o nome teste ele vai acabar ficando numa célula diferente. Exemplo está na B4 e teste na B5. E eu vou te explicar como você faz para quebrar essa linha para os dois nomes ficarem na mesma célula. Dessa forma aqui. Ó, temos os dois nomes na mesma célula, um embaixo do outro. Vou deletar e nós vamos usar como exemplo o texto, digitar texto em duas linhas no Excel. Primeiro, o interessante de saber essa opção é porque isso aqui vai facilitar as suas impressões, porque quando o texto é muito grande, ele vaza para fora da célula. Então, se eu ajustar o tamanho da minha coluna, olha o que acontece. Minha coluna vai ficar muito larga. Isso atrapalha na hora da impressão, isso trabalha quando você vai exportar um arquivo para PDF. Então, existe uma série de problemas que isso causa. Outro exemplo, eu acabo não sabendo o conteúdo que existe nessas células, se eu não aumentar a largura dela. Porque quando eu inserir um texto aqui na frente, olha o que acontece. Ele para de exibir. Por quê? Porque aqui tem um conteúdo muito grande e ele não consegue colocar esse conteúdo para fora da célula porque tem outro conteúdo na frente. Quando eu apago o conteúdo, ele aparece. Então, para ajudar na formatação, nós temos que quebrar esse texto. E eu vou te ensinar 3 formas de fazer isso. Uma delas você não deve utilizar. Vamos para a primeira, que é quebrar textos automaticamente, que é esta opção aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Você seleciona a célula onde tem o texto, ele está na página inicial e clica quebrar texto automaticamente. Perceba que ele quebrou o texto. Então o texto ele vai se adequar à largura da sua coluna. Se a coluna for larga, o texto vai ficar em menos linhas. Se for muito estreita, vai ficar em muitas linhas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Se eu aumentar a largura, perceba que ele ficou apenas em 3 linhas. E você precisa estar sempre ajustando a largura à altura da sua linha. Porque se eu colocar em mais linhas, olha o que acontece, ele acaba sumindo o texto. Então eu tenho que vir e aumentar a largura da minha linha. Então temos aqui o nosso texto em 4 linhas. Se eu diminuir mais, o meu texto em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ele está quebrado. Esta é a forma automática de fazer. Porém, esse texto ele vai se adequar à largura da coluna. Se eu precisar aumentar essa coluna, ele vai mudar a formatação do meu texto. Se eu não quiser que ele aumente ou diminua de forma automática, para não atrapalhar em relação à formatação de outras células, você vai fazer o seguinte. Vou clicar para remover a opção, ele voltou a estar somente em uma célula, e você vai fazer o seguinte. Você vem na parte do texto que você quer quebrar, no nosso caso, vamos quebrar ele aqui depois do nome texto, pressiona a tecla Alt e pressiona Enter. Pronto, você acaba de quebrar a linha no texto. Pressiona Alt, pressiona Enter, pronto. Você acabou de quebrar mais uma linha. Pressiona Enter sem o Alt agora para confirmar e você tem o seu texto quebrado em 3 linhas, independente da altura da sua linha, ele vai se manter somente em 3 linhas. Então, recapitulando, você escolhe o local onde você quer quebrar a linha, pressiona Alt, pressiona Enter e você quebra a sua linha. Vou pressionar Ctrl Z para desfazer a seleção. Mas antes, quero te dar 2 boas notícias. O primeiro, se você quer aprender Excel do básico ao avançado em 4 semanas, o link para o curso completo está aqui na descrição do vídeo. E você pode pensar, Paulo, não tenho 4 semanas, preciso aprender Excel para amanhã porque eu tenho entrevista, porque vai ter prova prática, porque eu fiz curso de Excel há muitos anos, eu não lembro mais, mas eu sei Excel, então tem o curso de Excel em 90 minutos. Esse é para você que não tem tempo, que quer aprender Excel em uma tarde, o link está aqui na descrição do vídeo, não esquece de dar uma conferida.
E agora, a opção que você não deve utilizar, que é mesclar células. Nesse caso aqui, ele está ocupando da coluna B até a coluna D. Então, eu seleciono as três e clico em mesclar células, e ele vai pegar essas três células que ele estava ocupando e transformar em uma só e colocar o texto dentro. E por que você não deve utilizar isso? Vou te mostrar agora. Imagina que você tem mais conteúdo aqui nessa coluna. E você também tenha conteúdo nas colunas do lado. Olha o que vai acontecer. Eu quero selecionar somente as células que estão na minha coluna B. O que é que o Excel faz? Ele seleciona todas. Por quê? Porque ele seleciona a B1, mas quando ele chega na segunda linha, ele entende que essa célula ocupa 3 colunas. Então ele vai selecionar as 3 colunas. Então se eu quiser selecionar só a coluna B, vai dar erro, porque eu tenho uma célula mesclada entre 3 colunas diferentes. Então fica a dica. Não utilize a mesclagem de células dentro de base de dados, dentro de locais que vocês têm muitas informações. Então, com as células dessa forma, por exemplo, você pode ter erros quando você estiver, por exemplo, produzindo uma tabela dinâmica. Então, não mescle células. Evite ao máximo fazer isso, porque, a princípio, é a solução mais fácil. Mas, com o decorrer do tempo, vai se tornar uma decisão prejudicial para a organização e o processamento de dados da sua planilha. Então, evite ao máximo mesclar as suas células, beleza? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, você pode vir nos comentários deixar sua dúvida, que vai ser um prazer te responder. Você também pode me achar no Instagram, o link está aqui na descrição. Qualquer dúvida você pode ir lá me mandar mensagem. Vai ser um prazer te responder também. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdo novo aqui de informática, tecnologia, e até o nosso próximo vídeo.